Oi, gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o bem e o mal. O que é bem, o que é mal, tá? Antes da gente entrar profundo dentro desse tema, algumas coisas que a gente precisa saber. O bem e o mal é uma definição exclusivamente metafísica, tá? Porque é uma lei moral, ela não está enquadrada dentro do empírico, tá? A ciência estudou muito porque pessoas são inclinadas, né? Inclinadas a fazer o mal e tipo assim, tendência para assassinato, tendência para pedofilia, tá? Então instinto assassino, essas coisas assim. E nunca chegaram a um senso comum. A ciência nunca chegou a um senso comum, nunca se viu assim mapeado dentro do DNA, cromossomo humano, ou célula, alguma coisa desse tipo, a coisa da definição de bondade e maldade, bem e mal, tá? Então, só para a gente entender, ela é uma definição puramente metafísica, tá? É uma lei moral. Não é uma lei física, não é uma lei biológica, é uma lei moral. Só para a gente entender, tá? Então, o grande problema que confunde muitos cristãos, muitos teólogos em si, quando eles querem definir o que é bem e o mal dentro do contexto bíblico, dentro da palavra de Deus, eles ficam confusos porque eles costumam padronizar o que é bem e mal dentro da palavra de Deus para o que a sociedade padroniza como bem e mal. Então fica muito confuso, tá? Então quer dizer, cada sociedade em si ela tem um padrão próprio do que é bem e o que é mal, tá? Só para a gente entender. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo. Se eu pegar um veneno, tá? Um veneno qualquer que mata instantaneamente e botar dentro de um suco para você beber, a minha racionalidade empírica, ela se certifica de que você vai morrer, tá? Mas o que define que esse meu ato é um ato de bondade ou ato de maldade, né? É bem ou é mal? É o padrão moral distinto de onde se conceitua, se padroniza que você botar o veneno no suco para botar para uma pessoa morrer é bem ou é mal, tá? Só para a gente entender. Então fica muito confuso, porque cada sociedade tem a sua padronização do que é bem e mal. Faz de conta, um exemplo. Você matar uma vaca para comer lá na Índia, independente do que seja, se você tocar numa vaca, molestar uma vaca, matar uma vaca, você está praticando mal, porque dentro dos padrões religiosos da religião hindu, a vaca é sagrada, então não pode ser tocada, então você estaria fazendo o mal quando matasse uma vaca. Outro exemplo, né? Nos países islâmicos, onde tem a religião islâmica, você não se converteu ao islamismo, você é uma pessoa mal, você é um infiel, tá? Então cada um padroniza o que é bem e mal segundo eles estudaram alguma coisa assim, está dentro da Constituição, um exemplo, né? O que define o que é bem e mal? Cada país tem sua constituinte, tá? Então, o que acontece? Então, isso aqui está mais perto do que a gente vai falar sobre o que é bem, o que é mal, tá? Então, você tem uma constituinte, então você tem uma lei, tá? Você tem uma ordem. Então, você é obrigado a cumprir toda aquela ordem dentro da Constituição do país vigente que você vive, tá? Quando você faz alguma coisa fora daqueles padrões em que a Constituição de tal país outorgou, então você está cometendo o mal. Por isso que quem comete crime, quem
comete atos fora do padrão da Constituição de cada país vigente, ele é um malfeitor. Tá? Então isso está mais perto do que a gente vai tentar entender o que é bem e o mal dentro da teologia, dentro dos princípios básicos bíblicos, ok? Então a gente vai direto para o texto bíblico, aonde se definiu o que é bem, o que é mal, segundo a Bíblia. Tá? É lá em Gênesis, tá? Gênesis 2, e a partir do 15 para a gente entender melhor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, então aqui é o cerne do nosso estudo hoje, tá? Existia uma árvore no jardim do Éden, a única árvore que o homem não poderia comer do fruto dela segundo Deus, tá? Deus ordenou isso, porque o dia que ele comesse daquela árvore, ele certamente morreria. Tá? Então Deus deu essa ordem para o homem no jardim do Éden. Então a pergunta que a gente começa a fazer: por que Deus ele botou uma árvore no jardim, no jardim do Éden, que se o homem comesse dessa fruta ele morreria? Isso é a primeira pergunta que muitas pessoas fazem, muitos cristãos fazem, muitos teólogos fazem, e ninguém tem absolutamente uma resposta, vamos dizer assim, uma resposta distinta para entender o que é isso. Tá? Então, o que a gente vai fazer daqui por diante é conjectura. Tá? A teologia ela é 70% conjectura. Tá? É um texto bíblico e vamos interpretar esse texto. Tá? Então, a primeira coisa: o que é bem e o mal? O que o homem, vamos dizer assim, você tem que entender que assim, a árvore ela não é um fruto que você vai comer e tipo ser aquele filme, lembra do doutor, o médico monstro, tinha o Dr. Hyde, ele tomava uma pílula e quando ele tomava a pílula, bum, ali virava mal, de repente, perverso. Né? Não é isso, embora muita gente pense isso. Não, a árvore não é do bem e do mal, a árvore é do conhecimento, ou no original, né, em hebraico, a ciência. O homem vai discernir agora, ele define ele próprio o que é bem, o que é mal. Né? Então, o cerne dessa coisa é isso. Não é que você vai comer da árvore e vai se tornar mal. É que você agora vai ter conhecimento, você vai ter ciência do mal. Tá? Então, tem algumas coisas que aconteceram ali no momento que Adão e Eva comeram esse fruto, que a gente vai começar a discernir sobre essa diferença entre o bem e o mal. Tá? A primeira coisa que a gente vai entender o homem ele já foi doutrinado quando nasceu de que tinha um Senhor chamado Deus. Deus Todo-Poderoso era o Senhor dele, ele sabia disso. Então ele já foi, vamos dizer assim, adestrado desde quando foi criado, tanto Adão quanto Eva, a que tudo que o Senhor ordenasse, ele falava. Adão, dá o nome aos animais, dá nome às árvores e tudo mais. Tá? Então, era o que então? O homem, assim que Deus ordenava, o homem fazia. Então ele já estava adestrado ali. Então vamos pensar. Quando Adão e Eva comeram do fruto, quer dizer, eles primeiro eles fizeram então uma desobediência, vamos dizer assim, né? Então Deus ordena e agora ele desobedece, quer dizer, Deus ordena para que ele não comesse o fruto e agora ele comeu o fruto. O que aconteceu com Adão e Eva naquele momento? Eles morreram? Não. Continuaram vivos. Tá? E esse assunto para depois, né?
morte espiritual e tudo mais, não vem, isso não vem nesse caso agora, tá? O importante é o fato em si. Eles morreram? Não. Então, o que aconteceu com Adão e Eva naquele momento? Eles perderam alguma coisa, não foi? O que eles perderam? As vestes espirituais de santidade. Tanto é que eles andavam nus fisicamente, mas não se envergonhavam porque não sentiam que estavam nus. Tá? Então, eu já dei um estudo sobre isso, sobre as vestes brancas, vestes espirituais, que são vestes de justiça, vestes de santidade. Então, naquele momento eles perderam. O que é a primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Então, eles tiveram agora um sentimento que eles jamais tiveram na vida: medo. Eles ficaram com medo de Deus. Tá? Quando Deus foi procurar eles, na verdade ali quem foi procurar ele foi o próprio Jesus, né? E então eles falaram assim: eu tive medo, eu senti que eu estava nu, tive medo, tá? Então, nesse fato em si, as pessoas começam a confundir a coisa da árvore do conhecimento do bem e do mal, e acham que a nudez tem a ver com isso, o sexo tem a ver com isso. Nada disso. Agora, voltando ao assunto deles comerem do fruto da árvore, o que eles agora tomaram conhecimento? Vou dar um exemplo. Você pega um celular e você sempre educou o teu filho desde o primeiro a te obedecer, desde o princípio que ele nasceu. Você praticamente adestrou o teu filho: filho, faça isso, faça aquilo. E aí você faz o seguinte: você deixa o celular na mesa e fala: filho, olha só, esse celular aqui você não pega, tá? Você pode mexer em tudo aqui na minha casa, mas esse celular aqui que você não pega, eu não quero que você pegue ele, tá? Então o teu filho vai lá, mexe em tudo e ele não pega porque ele foi adestrado a obedecer ao pai dele. Aí quando ele vai na escola, e aí vem algum amiguinho e fala assim: e aí, não sei, você não tem celular? Não. Por quê? Teu pai não tem? Pega ele escondido. Aí ele fala assim: não, meu pai falou para mim que eu não posso pegar o celular dele, tá? Então aquilo já está adestrado na cabeça dele. Mas o amiguinho vem e fala assim: cara, pode pegar, não tem problema não. Então ele é tentado a fazer aquilo. Então, quando ele pega o celular da mesa, o que ele descobre? Ele descobre que pode desobedecer a Deus. Então, qual é o conhecimento que Adão e Eva tiveram naquele momento? Tá? Que eles podem desobedecer a Deus. Aqui está o cerne da questão. É tão simples que é até um absurdo, né? Gente, é isso? Porque a teologia, a ciência teológica demorou muito tempo, perdeu muito tempo em tentar descobrir que fruto era esse, se era figo, se era maçã e tudo mais. Não tem nada disso, a Bíblia não define o gênero da árvore, a espécie da árvore, nem que fruto era. Então isso não tem nada a ver, poderia ser qualquer árvore, qualquer fruto. Aquilo ali era um teste de fidelidade que Deus deixou ali. Agora, a gente vai entrar na questão: por que Deus fez esse teste de fidelidade? Porque Deus tinha um propósito para a humanidade. Deus tinha um propósito para a criação, e a gente vai começar a entender isso agora. Bem, só lembrando, tá, que muita gente se confunde. Anjos não podem desobedecer a Deus. Demônios não podem desobedecer a Deus. Criatura nenhuma pode desobedecer a Deus. O único ser que tem esse poder, essa capacidade de desobedecer a Deus é o homem, porque o homem foi a única criatura que foi feita imagem e semelhança de Deus, tá? Tanto é que Satanás, ele quando caiu, presta atenção, tá? Satanás cometeu um erro. Ele pensou no seu coração ser igual a Deus. Então, quando aconteceu isso, ele imediatamente caiu do céu, porque ele estava em um lugar
perfeito de luz, quando entrou trevas no coração dele, que acontece o lugar, tá? A gente vai fazer o contrário. Você está num quarto escuro. Quando você acende o interruptor, o que acontece? As trevas imediatamente desaparecem dali, porque a luz toma a conta daquele lugar. Então o que aconteceu com Satanás foi exatamente o contrário. Ele estava num lugar onde a luz é totalmente absoluta, e quando entrou trevas no coração dele, ele imediatamente caiu, tá? Então foi um efeito exatamente o contrário. Satanás não foi expulso do céu no princípio, tá? A expulsão de Satanás ainda vai acontecer, e é um outro evento. Quando entrou no coração dele, ele caiu, de ser semelhante a Deus, ele caiu do céu, tá? Então o que aconteceu? Quando ele viu um homem feito imagem e semelhança de Deus, aquilo que ele queria ser, lembra? Ele queria ser semelhante a Deus. E aí ele, como ele não pode desobedecer a Deus, tá? Vocês lembram ali no contexto de Jó, que tudo que Deus ordenou que Satanás fizesse, ele obedeceu à risca. Toque em tudo menos em Jó. Toque no Jó menos o mate. Tudo Satanás obedeceu inteiramente. Então você pega de Gênesis a Apocalipse, você não vê nenhuma criatura, tanto de anjo como demônio, que desobedeça a Deus. Impossível. Então o negócio de rebelião de Satanás, isso aí é um folclore, é uma lenda, é gospel, tá? Isso não existe. Satanás não pode desobedecer a Deus, porque ele foi criado para obedecer. Então é como um computador, ele é criado para te obedecer. Tu pega o mouse ali, fecha, abre janela. No software dele, ele está ali criado para obedecer. Diferente do homem, que agora o homem tem vontade própria diante de Deus. Ele pode desobedecer a Deus ou não. Então isso descobriu agora. Adão e Eva descobriram que podem desobedecer a Deus. Então aqui começou o problema da humanidade, tá? Então a outra pergunta: o mal existe? Quem criou o mal? Tá? Bom, as pessoas acham que Deus criou o mal, tá? Não é isso, tá? O mal, como as trevas, eles não existem, tá? O que existe é a ausência do bem. Como as trevas não existem, o que existe é a ausência da luz. Onde não tem luz, tem trevas. Não é que a trevas exista, é que ali a luz não incide, tá? Só para você poder entender, a luz pode invadir o lugar onde as trevas estão? Sim. As trevas podem invadir o lugar onde tem luz? Não. Tem luz ali, as trevas não conseguem entrar, então as trevas não existem. Então a mesma coisa é o mal, tá? Aonde existe o bem, o mal não pode existir de jeito nenhum. Tá? Então, vamos dizer assim, o mal não existe, tá? O que existe é a ausência do bem. Só para a gente entender. Porque se o mal existisse, então Deus não é perfeito, porque como é que Deus iria criar o mal? Tá? Existe um texto bíblico ali em Isaías que Deus fala assim: eu crio o mal. Só que aquela palavra ali ela é diferente do bará, né? Do original em hebraico, quando fala assim, Deus criou todas as coisas. No princípio criou Deus todas as coisas ali. Bereshit, bará, Elohim, né? Criou Deus todas as coisas do nada. Então, quando ele fala assim, vai criar o homem, ele fala também a mesma palavra, bará, nós fomos criados do nada. Mas ali quando ele diz cria o mal, na verdade é que a palavra ali é uvorê, que é diferente de bará. O que seria então? Deus incita o mal, né? Quando a pessoa ela quer praticar o mal. Então Deus incita o mal contra ela, porque o próprio Deus, a Bíblia diz que é impossível que Deus pratique o mal. Ele incita o mal faz de conta. Um exemplo, toda vez que o povo de Deus desobedecia a Deus, ele incitava o mal contra Deus. Quer dizer, ele trazia um povo gentio e vinha e guerreava contra o povo judeu e o escravizava. Deus, ele incitava o mal. Então, esse criar o mal que Deus fala, eu crio o mal ali em Isaías, Deus incita o mal, porque ele é um Deus perfeito, é impossível Deus criar o mal. Só para a gente entender, tá? Inclusive, ali em Tiago 1, do 13 e 14, né? Diz assim, ninguém sendo tentado diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
tá? O que a gente pode entender daí, tá? Por que nós somos tentados pelo mal? Porque um dia a nossa carne se corrompeu, tá? A nossa carne foi feita perfeita, né? Ela foi feita do barro, tá? Quer dizer, nós somos uma alma revestida de uma carne que foi feita do barro, e era uma carne perfeita. Essa carne se corrompeu, então essa carne é má na natureza dela, né? Não é que Deus fez a carne má, é porque ela se corrompeu lá em Gênesis 6, tá? Então é uma carne impura, má. Então a tendência da nossa carne é para o mal, tá? Por isso que Paulo lá em Romanos 8, né, do 5, 6, 7, 8, ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tá? Vocês entenderam então aqui como a nossa carne está corrompida? Ela não está mais harmonizada, ela não é mais perfeita, ela foi corrompida lá em Gênesis 6. Depois a gente pode fazer um estudo sobre isso, né? Os anjos corromperam toda a carne na terra. Então ela tem a tendência, como a tendência dela é uma carne corrompida e imunda, vamos dizer assim, então ela não está sujeita à bondade, à harmonização que Deus, da padronização de Deus de perfeição, de pureza, de harmonia, de obediência. Então a nossa carne não pode obedecer a Deus. Então quando a gente se converte, tá? E agora a gente está andando com Deus, a gente tem uma guerra interior nossa, né? Por isso que o Paulo conotou isso, é uma guerra entre o nosso espírito, que agora a gente tem o Espírito Santo, contra a nossa carne, que é pecaminosa, e ela não tem nada a ver com Deus, ela não está sujeita à lei de Deus. O que é sujeita à lei de Deus? Ela não está sujeita à padronização de perfeição, de obediência, de harmonia a Deus. Quer dizer, a nossa carne não pode obedecer a Deus. Então, a gente que tem que domar a nossa carne. Por isso tem ali em Gálatas 5 os frutos do Espírito, né? Um dos gomos desse fruto do Espírito é domínio próprio. A gente tem que fazer dominar a carne e dominar e fazer morrer essa natureza humana. A gente tem que enterrar essa carne, mesmo estando vivendo com ela aqui no mundo físico. Então é uma guerra que o cristão ele tem até o fim da vida dele, quer dizer, até o fim da carne, dessa cobertura de barro que a gente tem. Aqui então em Gênesis 8, só para a gente entender, aqui a partir do 20 está aí: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a servir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, semeteira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Tá? Então vocês podem ver aqui que Deus não está dizendo que o coração do homem é mau, né? A imaginação do coração do homem é que é mau, tá? Então o que acontece? Como nós somos seres, vamos dizer assim, que tem discernimento, né? Os anjos também têm discernimento, só que a diferença deles para nós é que a gente pode desobedecer a Deus, eles não, eles foram criados para obedecer, eles são um ser especial da criação, que eles são criados apenas para obedecer, tá? Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Então, o que acontece aqui? Satanás imaginou ser semelhante a Deus. Olha, imaginou. Então ele imaginou uma maldade, uma desarmonia. Ele caiu imediatamente do céu. Então a gente imagina coisas mais. Imagina. Então, quando a gente vamos dizer assim, dá corda a essa imaginação, aí assim, aí
a nossa maldade que a gente imagina gera um ato, e o ato que a gente gerou dessa imaginação má, ela vai gerar o pecado, e o pecado a morte. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu suponho isso, conjecturo na eternidade, que os reis que vão reinar sobre a terra, como eles vão ter os poderes limitados que tem Jesus, porque ele casou com Jesus, agora a esposa de Jesus é uma só carne, então é um mesmo ser dentro da divindade, né? Vocês veem isso ali em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, que nós seremos acoplados na divindade de Deus, então receberemos poderes limitados como Jesus tem. Então a gente não vai deixar que a imaginação, né, do ser humano no futuro possa gerar pecado. Por isso que a gente vai reger as nações com varas de ferro. Vocês entenderam assim? Então, não é o coração do homem que é mau, é a imaginação do coração do homem que é má. Tá? Aqui em Mateus 15, também a gente pode entender isso que Deus falou lá em Gênesis 8, 15 a partir de 17. Ainda não compreendeste que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, né? Não é a maldade que procede do coração, são os maus pensamentos, né? Mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Tá? Então, só para a gente entender isso, dentro do coração do homem, ele gera pensamentos maus. Não é a maldade que é gerada, é o pensamento mau. Tá? Só para a gente entender. Os outros exemplos que a gente vai citar, faz de conta. Aqueles reis que fizeram o que era mal diante dos olhos de Deus. Então o que eles faziam? Eles desobedeciam a Deus. Então o que é o mal em si? O mal é desobediência. Só para a gente entender. Na eternidade, o que vai como é que se diz? Harmonizar toda a criação é a bondade. O que é a bondade? Tudo obedece aos padrões absolutos de Deus, tá? Só para a gente entender. Então o que é o mal? O mal é o caos, o mal é desordem, e o bem é ordem, harmonia, tá? Então a gente vai entender melhor aqui qual era o propósito de Deus para botar aquela árvore do conhecimento do bem e do mal ali no Jardim do Éden, porque ele queria que na eternidade, o homem que governasse a terra ele agora tem o conhecimento que pode desobedecer a Deus, mas não desobedece. Tá? Então, Deus ele pria muito pela obediência. Vocês pegam de Gênesis, Apocalipse, Deus o tempo todo ele está incitando o homem a obedecer a ele. Tá? Então, porque a obediência gera harmonia, tá? Em qualquer lugar, você vai na Constituição, qualquer Constituição do país, quando traça a Carta Magna ali da Constituinte, ali estão padrões de que toda a sociedade deve obedecer. Então, quando alguém desobedece a algum padrão daquele, isso aqui é só por exemplo, tá? Que acontece? Gera caos, então gera desordem, por isso o malfeitor, ele gera desordem. Então, o que Deus não quer que aconteça na eternidade é a tal da desordem, porque o mal é desordem, é caos. Tá? Você vê isso até no próprio reino das trevas, no império das trevas, existe obediência ali, existe harmonia, apesar que ali a obediência é imposta pela força. Tá? A gente vai dar um exemplo dos traficantes nas comunidades. Eles têm uma ordem que eles fazem ali também, mas eles impõem ali pela força.
Se a pessoa não for obrigada a obedecer a eles, a pessoa morre baleada, né? Vai pro micro-ondas e tudo mais, aquelas coisas que eles impõem. Deus não é assim. Deus tem um outro tipo de caráter, um outro tipo de vamos dizer assim, de bondade. Ele quer que as pessoas obedeçam a ele por livre e espontânea vontade. Então, por isso que agora está aqui o cerne da questão, porque Deus deixou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal ali no Éden, porque ele queria fazer uma prova com o homem, e aquilo fazia parte vamos dizer assim, do projeto de Deus para a eternidade, tá? Ele ia escolher pessoas que vão reinar pela eternidade em todas as criaturas que têm o discernimento, o conhecimento do bem e do mal, quer dizer, que elas podem obedecer ou desobedecer a Deus, mas elas preferiram, mesmo no caos, né? A gente vive no caos porque a gente vive na desobediência, mesmo no caos, eles resolveram por livre e espontânea vontade obedecer a Deus. Então, a gente começa a entender o projeto de Deus daquela árvore do conhecimento do bem e do mal para isso. Porque no futuro, né, quer dizer, no estado eterno, na singularidade do estado eterno, quando todas as coisas forem consumadas, uns reis vão reinar sobre toda a criação, e agora eles vão reinar com vara de ferro. Quer dizer, o ser humano que Deus criou para reinar sobre a eternidade, ele vai, tipo assim, ele vai meio que impor os padrões de Deus sobre toda a criatura que viver dali por diante, tá? Porque na eternidade vai ser tudo perfeição, vai ser tudo bondade. A bondade vai imperar do início ao fim, é 100%, tá? Não existe mais a democracia, não existe, você pensa diferente, a esquerda, a direita, não vai existir isso na eternidade. O que vai existir na eternidade é teocracia, tá? Os padrões de Deus vão ser impostos por esses que ele escolheu antes da fundação do mundo. Então, para vocês terem ideia, né, esse projeto já estava no coração de Deus, escolher esses reis que vão reinar por toda a eternidade, e agora eles vão, vamos dizer assim, vão impor os padrões de perfeição de Deus, tá? Eles vão impor a obediência de Deus a toda criatura, por isso que vão reger as nações com vara de ferro. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Você imagina que você tem um maestro. O maestro tem ali a sinfonia dele e ele distribui as partituras para todos os músicos. Então, todos os músicos eles têm que irrestritamente obedecer o que está escrito na partitura, tá? Se algum músico que não quero dar essa nota, não quero fazer essa harmonia, então ele vai gerar o caos, ele vai desarmonizar a música, enfim, a sinfonia em si. Tá? Só para a gente poder entender o que é a harmonia que vai gerar a criação de Deus, o estado eterno por toda a eternidade. Tá? É uma harmonia irrestrita, tá? Obediência total a Deus. Por isso que ele escolheu essas pessoas que, entre alguns casos aqui, somos nós que preferimos, mesmo tendo o conhecimento que podemos desobedecer a Deus, tá? Nós escolhemos obedecer a Deus, tá? E essas pessoas vão ser pessoas de coração limpo, porque elas estão limpas por dentro, porque elas escolheram isso, elas se limparam por dentro, que elas foram escolhendo a obediência a Deus o tempo inteiro, tá? Como eu falei para vocês, lembra dos reis, né? Alguns reis que fizeram o que era mal perante os olhos de Deus, eles desobedeceram a ordem de Deus. Então, como nesse caso da sinfonia, né? Um músico que resolve desobedecer ali a partitura que o maestro colocou, a constituinte da música, então ele vai desarmonizar a sinfonia, tá? Então vai gerar um caos dentro daquela música. Só para a gente entender, tá?
A árvore do conhecimento do bem e do mal não tem nada a ver com maçã, não tem nada a ver com fruta, poderia ser qualquer fruta. E vocês, quando veem lá na eternidade, lá no próprio jardim da Cidade Santa, você não vê mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, só vê a árvore da vida. E você lembra quando o homem agora discerniu do conhecimento do bem e do mal, Deus expulsou ele do paraíso para que ele não pudesse comer da árvore da vida e vivesse eternamente. Você imagina o homem viver eternamente com essa natureza caída? Que sofrimento seria para nós, seres humanos, viver eternamente com essa natureza caída? Tá? Só para a gente entender isso. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido. É um estudo, é fácil e complicado ao mesmo tempo, porque tem muitas coisas que você fala, mas é tão simples assim, discernir a árvore do conhecimento do mal, muito simples, né? Porque a gente tem um entendimento do bem e do mal diferente do que é o que Deus tem o entendimento do que é bem e mal, tá? Porque para Deus o mal não existe, Deus não pode ver o mal, os olhos dele são perfeitos. Tá? Então ele não pode ver o mal. Então espero que vocês tenham entendido, né, esse pequeno estudo, e até o próximo estudo, se Deus quiser.